Boa tarde, turma. Dando continuidade à nossa aula sobre associação de resistores. Na aula passada nós vimos resistor em série e hoje nós veremos associação de resistores em paralelo. Bom, a associação de resistor em paralelo vai ser chamada de paralelo quando eles são ligados de uma forma que todos serão submetidos à mesma potencial fornecida pelo gerador, ou seja, uma tensão elétrica. Bom, a principal diferença é justamente essa, o arranjo entre os resistores. Então aqui nós temos um resistor, aqui eu tenho a minha bateria, e ele está fornecendo uma tensão que sobe por aqui. Essa seria a parte positiva e essa negativa. Então, quando esse resistor vem para cá, quando essa tensão vem para cá, nesse primeiro ponto, uma parte dessa tensão vai descer por esse resistor e a outra seguirá em frente. Aqui nós temos a primeira divisão da tensão elétrica. A primeira divisão da carga elétrica. No caso aqui eu tenho a carga que vem subindo aqui. E nesse ponto ela vai dividir entre o resistor R1 e vai prosseguir pelo caminho aqui até encontrar o resistor R2. Aqui novamente a carga vai se dividir, uma parte vai vir para o resistor e a outra prosseguirá em frente até encontrar o resistor R3. Então, a tensão elétrica, o U fornecido, ele vai permanecer o mesmo para todas as cargas. Observe que os resistores estão ligados, pelo circuito, estão fechados no circuito, e a corrente elétrica ela vai se dividir entre os resistores. Aqui eu tenho o meu I, aqui eu vou ter o I1, ele vai passar para cá, o restante vai para o I2 e para o I3. Então, isso significa que a minha corrente elétrica ela não vai permanecer a mesma durante todo o circuito elétrico, porque ela vai se dividir quando encontrar os determinados nós que vocês podem observar. Outro fato interessante é que no resistor em paralelo, mesmo que um resistor se desligue, vamos supor que esse aqui se desligue, corte essa ligação, o circuito vai permanecer aberto para esse resistor, mas em relação a todos os outros vão continuar funcionando normalmente. Essa é uma das principais vantagens da associação de resistores em paralelo. Em contraponto, só lembrando a questão dos resistores em série que nós vimos, os resistores em série, a diferença de potencial é diferente, A corrente elétrica, nesse caso aqui, ela permanece a mesma corrente que vem para cá. A única diferença vai ser a diferença de potencial, que vai permanecer diferente. Outro ponto é que se um resistor desse aqui fosse interrompido, todo o restante era cortado a passagem de energia de corrente elétrica. Bom, como eu havia dito, como vocês podem ver, aqui eu tenho a bateria, ela vai fornecer a corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai ser dividida quando encontrar esse primeiro nó. Uma parte da corrente vai para o resistor R2 e o restante prosseguirá até encontrar o resistor R1. Então, como a corrente elétrica está sendo dividida, podemos supor que a corrente elétrica total no sistema será o somatório entre as correntes elétricas em cada resistor. Então eu posso supor que a minha corrente elétrica total será a soma entre a corrente 1, a corrente 2 e assim vai sucessivamente até a corrente N. Então, dessa forma, segundo a primeira lei de Ohm,
nós podemos calcular a corrente elétrica em cada ponto, em cada nó, cada resistor, da seguinte forma. A minha primeira corrente elétrica eu posso calcular em relação à tensão elétrica 1 dividida por R1. Lembrando que na associação de resistores a tensão elétrica ela é igual para todo o sistema. Então, pode dizer que U é a mesma coisa que U1, 2, 3 e assim vai sucessivamente, né? As tensões elétricas vai ser a mesma para todo o sistema. Então, o que vai importar no caso aqui é eu descobrir o R, ou seja, o resistor no qual eu vou estar trabalhando. R1, U dividido por R1, a corrente elétrica 2 vai ser U dividido por R2 e assim sucessivamente. Então, dessa forma, nós chegamos à corrente elétrica do sistema. Podemos dizer que a corrente elétrica do sistema é a razão entre a tensão elétrica do sistema dividido pelo resistor equivalente ao sistema. Bom, na associação em série, para a gente encontrar o resistor equivalente, bastava somar os resistores do sistema. Já que na associação de resistores em paralelo é um pouco diferente. Nós temos aqui o inverso. Eu tenho o inverso do resistor equivalente, vai ser igual ao inverso da soma dos resistores N do sistema. Ou seja, resistor 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido pelo R3 e assim vai sucessivamente enquanto tiverem resistores. Podem ter 1000 resistores, né? A fórmula vai ser essa. Bom, ainda temos alguns casos que podemos trabalhar, alguns casos específicos para ajudar a resolver de forma mais rápida. Bom, aqui nós temos dois resistores, R1 e R2, ligados ao sistema. Eles estão em paralelo, como vocês podem observar, que a tensão elétrica ela é dividida entre esses nó, tá vendo? O circuito é fechado para os dois. Então, eu posso determinar o meu resistor equivalente do sistema utilizando essa formulazinha, em que eu vou multiplicar R1 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2, ou seja, a divisão do produto pela soma. Isso é matemática básica. Bom, outra associação de resistores que pode ajudar em alguns cálculos é quando os resistores são iguais. Vamos supor que R1 e R2 sejam igual a 2 ohms. Então, basta eu pegar e dividir R por N, ou seja, vamos supor aqui, o resistor equivalente vai ser igual a, no caso aqui, 4, né? 2 e 2, vocês podem ver, 2 e 2, 4, dividido por N. Aliás, 2 e 2, na verdade aqui como o R1 e o R2 são iguais, então pode dizer que é 2, né? Dividido pelo número de resistores. Eu tenho quantos resistores? 1 e 2. Dividido por 2. Então, o meu resistor equivalente seria 1. Bom, então, aqui quando eu tiver apenas 2 resistores, eu consigo calcular o resistor equivalente fazendo a multiplicação dividido pela soma. E quando os resistores forem iguais, eu vou dividir o valor do resistor pelo número de resistores que tiverem no sistema. Bom, aqui nós temos um exemplo para trabalhar associação de resistores em paralelo. Eu tenho uma associação de resistores R1, R2 e R3 dividido, aliás, R1, R2 e R3 aplicados a ele uma tensão, uma diferença de potencial de 108. Então, a primeira pergunta é, vamos calcular o resistor equivalente, depois vamos calcular a corrente elétrica e
Quem sabe depois vamos calcular a potência elétrica. Bom, pessoal, uma coisa interessante nos resistores em paralelo é que o resistor que tem a menor resistência é o que produz a maior potência elétrica, né? Então, quanto menor a sua resistência, maior a sua potência elétrica. Vamos supor que colocasse uma lâmpada aqui. Nesse ponto é onde a lâmpada ia brilhar mais. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então, vamos calcular primeiro o resistor equivalente. Bom, lembrando que para calcular o resistor equivalente é o inverso. Então, resistor equivalente vai ser o inverso. 1 pelo resistor 1 mais 1 dividido pelo resistor 2 mais 1 dividido pelo resistor 3. Então, aqui eu vou ter 1 equivalente, vai ser igual a 1 por 1 mais 1 por 12 mais 1 por 36. Então, aqui nós vamos ter 1 igual a 1 por 1 mais 1 por 12 mais 1 por 36. Bom, para resolver isso aqui a gente tem que tirar o MMC, né? Bom, lembrando que o MMC vai substituir todos os denominadores aqui embaixo. Para você fazer de forma mais rápida, você observa o maior número, vê se ele é divisível pelos outros dois. Por exemplo, 36 é dividido por 12? É. 36 é dividido por 1? É. Então, o 36 é o MMC em questão. Agora, vamos fazer as divisões. 36 dividido por 1, 36. 36 vezes 1, 36. Mais, próximo. 36 dividido por 12, 3. 3 vezes 1, 3. 36 dividido por 36, 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui, 3 mais 1, 36 mais 3, 9. 9 mais 39 mais 1, 40. 40 sobre 36. Estamos quase lá. Então, lembrando que aqui é o inverso. Bom, se esse é o inverso, significa que se eu inverter de novo, o resistor equivalente vai para cima e 1 vem para baixo. Então, ficou resistor equivalente. Inverto aqui e inverto aqui no final. Ou seja, depois que faz todo esse processo, você vai inverter 36 por 40 e aí vai obter o resistor equivalente. Dividindo 36 por 40 vai dar 0,9 ômegas. Então, esse aqui é o resistor equivalente no sistema. Então, nós descobrimos que o resistor equivalente do circuito elétrico é 0,9. Agora, nós vamos determinar a corrente elétrica do sistema. Bom, aí nós temos que lembrar que a fórmulazinha da corrente elétrica é U dividido pelo resistor equivalente. Bom, como a tensão elétrica é igual para todo o sistema, então não tem problema. Nós vamos conseguir calcular a corrente elétrica que vai circular por todo o sistema. Então, fazendo aqui os cálculos, I vai ser igual a 108 dividido por 0,9. 108 dividido por 0,9, 120 I. Então, essa é a corrente elétrica que está passando pelo sistema. E vocês observam aí. Bom, ela sai daqui com a corrente de 120. Que é a parte positiva e que é a negativa. Ela sai daqui com a corrente de 120. Mas, como é uma peculiaridade dos resistores em paralelo, que a corrente elétrica não é a mesma em todo o sistema. Então, como é que eu faço para descobrir qual é a corrente elétrica em cada ponto? Bom, aí a gente pode fazer da seguinte forma.
sabemos que I1 vai ser U dividido pelo resistor 1, I2 vai ser U dividido pelo R2 e I3 vai ser U dividido por R3. Bom, agora nós vamos fazer simplesmente as substituições. Eu sei que é 108 dividido por 1. Eu sei que é o próximo 108 dividido por 36, que é o R2. E eu sei que é, aliás, por 12, né? Por 12. E eu sei que é 108 dividido por 36. 108 dividido por 1 é 108. Então, 108i. 108 dividido por 12 é 9. E 108 dividido por 36 é 3. No caso aqui é amperes, né? Está falando em corrente elétrica em amperes. Então, essa é a corrente elétrica que está passando por todo o sistema. Se a gente for fazer um somatório, 3 mais 9, 12, 12 mais 108, 120 amperes que passa pela corrente. Dá para saber quanto de corrente elétrica está passando por cada ponto do circuito. Bom, aqui eu tenho 120 amperes. Veio até aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar parte dessa amperagem e passar para esse resistor. Aqui a gente descobriu que a corrente elétrica aqui é de 3 amperes. 3 amperes significa que quando ele chegar aqui, ele vai tirar 3 amperes para cá. Tirando 3 amperes para cá, o quanto sobra para cá? Vai sobrar 117 amperes. Continua. Chegou aqui com 117 amperes. Descobrimos que essa corrente elétrica é de 9A. Então, ele vai ceder do 117, ele vai ceder 9 amperes para cá. Então, aqui vai permanecer agora com 108 amperes. Ou seja, dá para descobrir quanto de amperagem tem em cada ponto do circuito. Bom, vamos determinar a potência aqui em cada resistor. Bom, temos o resistor 1, a corrente elétrica foi 108. Vemos aqui que foi 108 amperes. Então, 108 vezes a corrente elétrica, que é de 108. Somando, multiplicando aqui, nós vamos ter 11.664 volts. Já para a gente calcular a potência 2, nós vimos que a corrente elétrica ela é de 117. Não, a amperagem dela é de 9. Então vai ficar 9 vezes 108 volts. E o último, então aí no caso aí 9 vezes 108 vai dar 972. E o último, que é 3, a gente viu que é 3 amperes vezes a corrente, a tensão, a voltagem que é de 108, vai dar 324 watts de potência. Então, se a gente for colocar uma lâmpada no resistor 1, ele é o que vai mais fornecer potência. Ou seja, o que exerce menor resistência é o que exerce maior potência aqui no caso. Bom, a gente fica por aqui. E aí qualquer exemplo, qualquer pergunta vocês farão no decorrer aí da aula.